Mesmo com dia de sol, o nível do Guaíba continua muito alto. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul acreditam que a água vai ficar acima da cotação de inundação por pelo menos 10 dias. Os detalhes chegam na reportagem da Cacau Meira. A chuva parou em Porto Alegre, mas várias regiões da capital gaúcha continuam inundadas. A situação é parecida em outras cidades do estado. O governo local tenta reagir contra o desabastecimento de água e alimentos. A gente quase não está encontrando nada no mercado, a água faz 3 dias que não tem. A gente estava sem luz, agora a luz veio, graças a Deus, mas a água não. Não sei até quando. O número de mortes não para de subir em uma tragédia com mais de 100 desaparecidos e milhares de desabrigados. Mais de 360 comunidades foram afetadas. Muitas permanecem isoladas, sem comunicação ou acesso a serviços básicos. A força das águas destruiu pontes e estradas, causou deslizamentos de terra, dificultando o socorro às vítimas. Até ontem à noite ela tinha estabilizado, ela estava lá na esquina, lá embaixo. Agora de manhã a gente acordou, ela já está aqui na frente da minha casa e ela continua subindo aos poucos. A preocupação é bastante, não sei até onde vai. Ela está subindo, a gente vai, dentro do possível, a gente vai ver o que pode fazer, né? E vamos aguardando. A cheia está acima do recorde de 4,7 metros registrado durante as enchentes históricas de 1941. O principal aeroporto do estado, o Salgado Filho, segue fechado por tempo indeterminado. Pessoal, aconteceram grandes enchentes no Brasil, no Rio Grande do Sul, infelizmente na semana passada, e como conseguiram ver, são enchentes que estão acima de 4 metros, então bateu o recorde, segundo vários relatos, daquilo que aconteceu em 1941, e tem muita gente que está nesse momento, infelizmente desalojada, perderam as suas casas e seus bens, perderam praticamente tudo. Infelizmente está uma situação mesmo muito caótica, e nesse momento eles estão a clamar por ajuda para quem quiser e puder ajudar. Isso porque o governo teve uma atitude, digamos assim, um pouquinho irresponsável, porque não avisou a condição meteorológica, porque esse tipo de coisas em países, digamos assim, quando acontece, o governo geralmente avisa. E aí eu falo isso por experiência própria. Quando, por exemplo, aqui em Portugal tem uma tempestade, o governo avisa sempre. E também quando estava na Lituânia, e lá eu diria que acontecia com mais frequência na Lituânia, quando acontecia uma tempestade, grandes ventos, neve, coisas assim do gênero, tempestade de neve, há sempre aviso do governo. O governo sempre avisa por telemóvel. Então, o teu telemóvel vibra. Ele vibra de uma maneira mesmo de que te faz entender que é uma emergência. Não é mensagem normal, é mensagem do sistema. E isso porque é uma parceria entre o governo e as empresas de telecomunicação. O governo avisa. Então, o governo brasileiro também deveria ter avisado os cidadãos de que poderia ter uma enchente. Parece que não aconteceu isso. Por aquilo que eu pude pesquisar, e para quem for brasileiro, por favor, me avise, né? Ou possa me corrigir nos comentários. Mas por aquilo que eu pude verificar em vários relatos, é que não houve um aviso da população. Porque o governo avisa e a população muitas das vezes é evacuada nesse tipo de situações. E a situação que se encontra nesse momento é mesmo essa. É uma situação, infelizmente, caótica. E um detalhe, Bruno, é que os moradores da Zona Norte de Porto Alegre seguem sendo resgatados, viu? Caminhões do Exército foram usados para retirar as famílias. As casas ainda estão inundadas. A Joellen Soares acompanhou tudo isso. Vamos acompanhar. A situação por aqui, que é no bairro Sarandi, é essa: muita água. E cada vez mais que a gente anda mais ao fundo, o nível está mais alto, batendo inclusive já na minha cintura. E claro, se eu passar mais adiante, vai subir ainda mais. Aqui, do outro lado, a gente também vê outras, situações, como esta casa aqui. Tentaram até botar no portão ali na garagem, colocar ali algumas mantas, na tentativa de que a água não entrasse dentro da residência. Mas, infelizmente, isso acabou acontecendo aqui nessa região da Zona Norte da capital. Inclusive, a Prefeitura da capital solicitou aos moradores aqui do bairro Sarandi que evacuassem, saíssem de suas residências por conta dessa situação, deste cenário, já que a água estava subindo muito mais rápido. E isso aconteceu. Diversos moradores, como vocês podem ver, não tem ninguém dentro de suas casas. Muita gente saiu para casas de parentes,
parentes, de familiares ou também abrigos. A nossa equipe de reportagem segue aqui na zona norte da capital gaúcha. Nós estamos entre as avenidas Cairu e Benjamin Constant. E o cenário atrás de mim é esse. São pessoas que estão sendo resgatadas da região norte e vindo, para cá, para essas tendas que foram montadas. Aqui acontece uma espécie de triagem. Tem muitos voluntários trabalhando por aqui para atender a população, os moradores destas regiões que foram afetadas, e os relatos são impressionantes. A água chegando já no primeiro andar de muitos prédios, invadindo diversas residências. Então, pelos caminhões, eles chegam aqui nesta base, onde tem comida, tem água, recebem todos os primeiros atendimentos, principalmente porque tem muita gente que chega muito molhada por aqui. Então, o pessoal da saúde está fazendo esse primeiro atendimento e depois esses moradores recebem alimentação. Os bichinhos, os pets, eles também recebem um atendimento. Tem voluntários veterinários aqui neste ponto, fazendo esses primeiros atendimentos básicos aos pets também. E aqui também é o pavor de muitos familiares, porque eles ficam esperando notícias, não sabem ainda. Alguns conseguem alguns contatos, alguns familiares conseguem contatos pelos celulares, mas outros já não conseguem mais, até por conta da bateria, já que está sem energia elétrica, tem vários pontos sem água também, então fica aquele pavor, aquela angústia de ter alguma notícia. E claro, os próprios moradores que saem desses locais mais afetados também relatam toda a tristeza. E eu estou preocupada porque eu tenho um irmão e uma sobrinha que estão lá. Minha sobrinha está operada, não consegue ficar de pé porque ela operou o pé e eu não sei, não tenho notícia deles. Assim, eu estou apavorada, eu tô assim. Esse é um momento muito difícil. Então, pessoal, como conseguimos ver, está uma situação mesmo muito caótica e ainda tem muita gente desaparecida. Infelizmente já morreram mais de 35 pessoas e tem mais de 200 feridos. Então, as pessoas perderam tudo. Perderam mesmo tudo, tudo mesmo. Perderam as suas casas, seus bens. E, felizmente, muitas conseguiram sair com vida, mas perderam tudo o que tinham. Então, quem puder contribuir, pode também contribuir através desses dados, que é da comunidade lá de Bitcoin, de Rolante. Rolante também é uma cidade lá do Rio Grande do Sul. E esse aqui é o Pix, para quem tiver a acompanhar. E tiver nesse momento no Brasil, e quem for também tiver para apoiar o pessoal lá do Rio Grande do Sul, esse aqui é o Pix. Quem tiver para apoiar por Bitcoin, esse é o endereço de Lightning do Bitcoin e também o endereço de on-chain do Bitcoin. Então, para quem for para fazer uma doação, pode utilizar estes dados que estão aqui, que são da comunidade de Bitcoin de Rolante no Brasil. Isso porque as pessoas perderam mesmo tudo nesse caos, infelizmente. E, como eu disse, nesse tipo de caso, geralmente o governo avisa, o governo dá um alerta e se faz uma evacuação das cidades. Infelizmente não aconteceu esse aviso. E para quem tiver acompanhando e for brasileiro, por favor, coloque nos comentários se houve um aviso ou não. Para aquilo que eu pude constatar é que não houve nenhum aviso. E, infelizmente, esse tipo de enchentes acontecem. E o que está acontecendo aqui é uma irresponsabilidade do governo. Isso acontece muitas vezes, o governo não se preparou e até ouvi por alto que o governo estava pedindo doação. Isso não pode acontecer porque o cidadão já paga imposto, já paga água, já paga multas, paga muita coisa para o Estado. No final do dia o Estado tem que procurar devolver esse dinheiro nesse tipo de situações e não está a pedir doação. A doação tem que ser feita diretamente para as pessoas que foram afetadas, que perderam suas casas, seus parentes, perderam tudo o que tinham. Esses sim merecem ser apoiados e não o governo. Passo aqui a minha solidariedade para o pessoal do Rio Grande do Sul. E é uma situação mesmo muito complicada. Tomara que consigam se recuperar. E para quem tiver desaparecido, que seja encontrado. É uma situação mesmo muito caótica. E isso não tem nada a ver com Doomsday, fim dos tempos, não. Isso é simplesmente uma enchente e a responsabilidade aqui é mesmo o governo, é mesmo o Estado, no final do dia. Isso não tem nada a ver com o fim dos tempos, uma coisa assim do gênero, não. Isso é mesmo irresponsabilidade do governo. E, mais uma vez, pessoal do Rio Grande do Sul, tem o meu apoio, tem o meu carinho e torço para que possam recuperar essa situação muito difícil e muito caótica. E para quem perdeu parente, quem perdeu um familiar,
as minhas condolências. Eu estou convosco, meu coração está convosco e consigam se recuperar. E meu coração está com o Rio Grande do Sul e está com o Brasil nesse momento tão difícil.